Domingo é muito comum a gente falar sobre a depressão do domingo, né? E domingo realmente pra mim, não vou falar que é um dia depressivo não, mas o fim do domingo pra mim, ele é ele é mais triste um pouco do que o resto da semana. Não sei explicar por que não. Segunda não me incomoda, eu gosto muito de trabalhar, então falar que é porque é a véspera do dia de trabalhar mais, não sei por quê. Talvez cultural, talvez por acostumar. Mas a gente tem que entender alguns sinais, né? E aí nessa tristeza de domingo, eu vi uma mensagem no Instagram, aquelas mensagens que vão passando, falando que a cura está sempre na natureza. E que a gente andar e contemplar a natureza nos ajuda muito. E assim eu fiz. Vocês sabem, eu moro aqui em Sete Lagoas, moro num sítio. E aí eu saí procurando algumas plantas. Isso depois de assistir o filme Conclave. Assistimos ele hoje no domingo, talvez por isso eu esteja tão pensativo. E no Conclave deixa muito claro sobre as certezas, que a certeza é um dos maiores problemas que a gente tem. Então a gente não pode ter muita certeza de nada não. E aí eu fui andando e descobri 2 pitaias no pé, já colhi e fui apanhando algumas flores. Resolvi apanhar hoje só colher bastão do imperador e peguei as folhagens do chapéu chinês para poder fazer esse arranjo, né? E vocês sabem, eu trabalho com crianças atípicas, crianças e adultos atípicos. E nas últimas semanas tem sido bem complicado, porque tem me aparecido alguns casos muito fora da curva. E pra mim tá tudo certo, mas os relatos que essas famílias têm trazido são muito pesados. Pesados pra eles não é fácil, não é não, gente, nem pra eles, nem pra mim, nem pra ninguém. Mas é muito pesado pelo que os outros de fora comentam. Os outros fazem a jornada ser mais pesada. E aí eu fui apanhando as flores e pensando e meditando um pouco na vida. E aí eu sempre tento contextualizar um pouco a natureza com o que a gente vive, né? E aí eu resolvi fazer o arranjo de bastão do imperador. Olha só que legal. A mesma planta, 3 cores. Bastão de porcelana, o bastão branco e o bastão vermelho ou cor-de-rosa, né? A mesma espécie, cores diferentes. E aí, quando você pensa no atípico, qual que é a diferença de um atípico para você? Talvez nenhuma. Talvez ele esteja numa situação até mais favorável que a sua, mas como você está mais entre o padrão de normalidade, não sei se a gente pode usar esse termo, parece que a sua tá mais favorável, né? Mas nem sempre. E aí sempre que eu panho essas flores, eu panho porque eu faço questão que minha casa seja sempre florida, sempre. Tem dia que você chega em casa que tá tudo muito difícil, mas quando você vê a casa com flor fica um pouco mais fácil, né? E aí principalmente o bastão branco, assim que ele floresce ele já começa a ficar assim, ó, com algumas folhas mais queimadas. Aqui tem até uma lagartinha aqui. Vamos tirar ela, daqui a pouco eu coloco ela lá fora, para não correr o risco de ter nenhum acidente aqui dentro. Mas daqui a pouco ela aqui, ó. Daqui a pouco eu coloco ela nas plantas lá fora. E aí sempre eu pegava esse bastão branco e cortava essas folhas de fora, que a dele ela mancha muito essas, para ficar mais bonito, né? E aí, esse final de semana eu tô realmente pensando muito sobre essa questão. Até que ponto que a gente tem que lutar para se encaixar, né? E aí eu falei, quer saber? Tem que cortar porcaria nenhuma. Cada um é do jeito que é, da forma que tem que ser e tá tudo certo, gente. Então, vamos parar de julgar. Estamos no período da quaresma, né? E ainda assisti o filme Conclave. E aí eu achei pertinente falar um pouco sobre isso. Quaresma, eu tô vendo igual agora do Frei Gilson, tô achando o máximo que ele tem conseguido fazer as pessoas levantar às 4 da manhã e ter assim milhares de pessoas rezando ao mesmo tempo. Acho que independente da religião, da situação, do que seja, você conseguir fazer as pessoas ter fé, né? E a fé coletiva parece que ela tem até uma força um pouco maior, porque é a energia que aumenta, que amplifica. Isso é lindo, lindo, lindo.
E aí a gente vê falar sobre, não, na quaresma vamos evitar de falar mal dos outros, vamos evitar isso, evitar aquilo. E agora em abril é o mês da consciência do autismo, né? E aí a gente vê aquele monte de gente postando, mega, super, ultra importante essas postagens. Mas mais importante do que as postagens são as posturas, né? São as formas de incluir. Postar não inclui ninguém não, gente. Postar, às vezes, conscientiza alguém que viu aquela postagem. Esse vídeo vai conscientizar alguém? Talvez. Vai mudar a vida de alguém? Talvez. Agora, se eu tirar um tempo para enviar esse vídeo para alguém, se eu tirar esse tempo para assistir esse vídeo, se eu tirar esse tempo para falar assim, ao invés de assistir o vídeo, eu vou conversar com alguém, eu vou abraçar alguém, eu vou acolher alguém, isso aí vale mais do que deixar de beber na quaresma. Acho mega legal essa atitude de deixar de beber, de deixar de comer carne. Super apoio. Mas mais do que isso, a gente tem que ter mudança de postura o ano inteiro, né? E não é falar, não, é viver. É aquela história quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo, né? Então, a gente precisa começar a pensar o que é inclusão e o que eu tenho feito para incluir, o que eu tenho feito para ajudar e o que eu tenho feito até para me superar nas minhas dificuldades. Teve uma época que eu frequentei um grupo católico em Belo Horizonte e lá a gente falava muito sobre que a gente precisava se melhorar um pouquinho toda semana. E assim, hoje eu não frequento mais esse grupo, não concordo com algumas coisas deles, mas tenho um respeito, tenho uma admiração e tenho uma gratidão. E eu concordo muito com isso deles. A gente tem que pensar o quanto que eu consegui me melhorar essa semana. Então, se esse vídeo hoje conseguir fazer uma pessoa só que seja pensar o que eu posso melhorar, o que eu posso ajudar alguém, ou o que eu posso até me ajudar, isso não é ser egoísta, não. Isso é gostar de si mesmo. Tem horas que a gente precisa cuidar da gente, né? Tenho falado muito isso com as mães no consultório, que quando a mãe nasce, a mulher morre. Isso é compreensível, é entendido, mas essa mulher precisa de renascer. O pai, esse homem, precisa de renascer. E quem não é pai, quem não é mãe, tem situações na vida da gente que praticamente nos anulam. E até que ponto que a gente consegue renascer? Até que ponto que eu tenho feito alguma mudança em mim para renascer? Então, assim, estou finalizando o domingo muito reflexivo, tentando ressignificar o porquê desse sentimento de domingo e mostrando que não estou falando de flor não, tá, gente? Estou falando de ser humano. Somos da mesma espécie, cada um de uma forma, alguns com características de um jeito, alguns com características de outro. E por que o que tem as características da maioria é o normal, é o certo, é o correto? Não existe isso não. Cada um é correto dentro da sua realidade, cada um é o melhor dentro do que consegue, cada um é o melhor dentro do que pode. Então, vamos pensar até que ponto que eu estou incluindo, até que ponto que eu estou excluindo, até que ponto que eu estou segregando e até que ponto que eu estou me melhorando ou até que ponto que eu estou contraindo até mais dívidas perante Deus, né? Perante a eternidade, porque o que a gente faz aqui reverbera ao longo de séculos, séculos e séculos. Então é isso. Finalizar o domingo com um pouco mais de carinho com a gente, com o diferente, com o igual, com o típico, com o atípico, com o neurotípico, com o neuroatípico, né? Até porque o que é certo, o que é errado, o que é normal, o que é anormal, às vezes vai muito da convenção de cada região, de cada situação, de cada cultura. Então vamos aprender a respeitar, né? Agora eu vou finalizar porque essa lagartinha tá aqui, passeando na mesa, e se eu distrair aqui não é por mal, é pelo instinto dela de defesa, é já que ela vai acabar me queimando. Então já vou finalizar, porque eu vou lá fora soltar ela, colocar ela nas plantas. Ela tá no lugar certo dela, né? A gente que não tá. Eu que tô aqui no meio do mato.
Mas vamos levar ela lá, soltar e seguir a semana. Que seja uma semana abençoada para todos nós.